Olá, meu nome é Bruna Silva. Hoje eu vou fazer a apresentação do meu projeto de conclusão de curso de Engenharia Civil do ano de 2025. O tema do meu projeto é bioconcreto, aplicação de bactérias na autocicatrização de fissuras em concreto. Meu professor orientador é Henrique Straiotto. Por que estudar fissuras no concreto? Por que essa patologia é tão importante para a gente que estuda Engenharia Civil? Por conta que o concreto, ele é o material mais utilizado hoje na Engenharia Civil, que apesar da versatilidade e resistência, ele apresenta uma vulnerabilidade, que é a formação das fissuras, que permitem a entrada de agentes agressivos que comprometem a durabilidade da nossa estrutura. Então, como o Monteiro menciona, essas fissuras, apesar de pequenas, aceleram a degradação e reduzem a vida útil das nossas obras. Então, aqui um exemplo do que é uma fissura, né, de como a gente identifica e quais são os impactos dessas fissuras na nossa estrutura. Perda de desempenho estrutural, redução da vida útil, oxidação de armadura. A oxidação se dá por conta dos desgastes da nossa estrutura, então por isso que ela acaba oxidando a armadura. Custos elevados de reparos ao longo do ciclo de vida. Ou seja, diante dessas necessidades, a gente precisa de um material com mais durabilidade, que é o bioconcreto. Então, o que é o bioconcreto? Aqui uma imagem de um exemplo de como que ele é. Ele tem essas pintinhas. O bioconcreto é um tipo de concreto autocicatrizante, de repara fissuras, forma autônoma, ou seja, não precisa de uma ação humana para que ele se ative, para que ele se cicatrize. Ele utiliza bactérias resistentes ao pH do cimento, que ao serem ativadas pela presença da água, precipitam carboneto de cálcio e selam as fissuras. A urásia, que é produzida pelas bactérias, é o principal catalisador desse processo. Então, nós temos dois tipos de bactéria, Esporosarcina e Bacillus. A espécie mais estudada do bioconcreto, elas resistem ao ambiente alcalino do concreto e formam os esporos, o que permite que permaneçam inativos por longos períodos até serem ativadas pela umidade. Ou seja, elas podem ficar um bom tempo ali na nossa estrutura até que de fato aconteça, né, a fissura, acabe introduzindo a água e elas sejam ativadas e acabem selando aquela fissura. Jonkers reforça que essas bactérias conseguem fazer a selagem das fissuras de até 0,8 milímetros em poucas semanas. Então, indo para o mecanismo de biomineralização, quando a fissura permite a entrada da água, as bactérias são ativadas e iniciam a produção da urásia. Essa enzima desencadeia a reação que gera o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que é depositado dentro daquela fissura e faz o preenchimento. Além dessa fissura, os estudos mostram que ela restaura a integridade estrutural do concreto também. Então, nós temos algumas técnicas de incorporação, que é as cápsulas de sílica, agregados leves impregnados, fibras poliméricas e misturas diretas, mas não são tão eficientes quanto, por exemplo, as técnicas de encapsulamento, que aumenta a durabilidade das bactérias e melhora o desempenho mecânico. Então, seguindo para a nossa metodologia, que é de pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, exploratória e dissertativa, foram consultados artigos, teses em base de CAPES, Cielo, ResearchGates, Google Academic. A metodologia estruturou 4 etapas: levantamento, seleção, análise crítica e compreensão dos resultados. O que faz com que a gente siga para os nossos resultados. O que a gente consegue entender? Que o bioconcreto tem um selamento de fissuras de 0,8 a 0,97 milímetros, redução de até 50% da permeabilidade, até 32% de resistência à compressão, durabilidade estendida, regeneração mais rápida em ambientes úmidos, o que no Brasil, segundo o estudo de Carnaval, mostrou formação visível de calcário apenas em condições de alta umidade, o que reforça o potencial da tecnologia para o nosso clima. Ou seja, no Brasil,
essa tecnologia tem um desempenho melhor por conta do nosso clima tropical. Então, quais são as vantagens do bioconcreto? Então, ele é mais sustentável, tem uma redução de manutenção, aumento de vida útil, melhora a resistência mecânica, sela fissuras sem intervenção humana, que é o que eu havia comentado anteriormente, que não precisa de fato de uma pessoa para fazer a autocicatrização e reduz a impermeabilidade. Além disso, os estudos mostram que melhora a resistência mecânica e contribui para estruturas mais duráveis. Então, indo para a nossa conclusão, concluo que o bioconcreto apresenta forte potencial para a engenharia civil. As espécies, que é Esporosarcina e Bacillus, se mostram bem eficazes na autocicatrização e na melhora da durabilidade. O ambiente tropical brasileiro favorece a ativação dessas bactérias, tornando a tecnologia ainda mais promissora para o nosso país. Mas, apesar do grande potencial, ainda existem alguns desafios, com custo de produção, padronização dos métodos de encapsulamento, mas a tecnologia vem avançando muito ao longo dos anos e apresenta ser bem promissora para as construções mais sustentáveis, que é o que a gente vem buscando, né, com as ODSs, e vai favorecer muito, principalmente para o Brasil. Então, essas foram as referências utilizadas. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. Uma boa semana, um bom final de ano e muito obrigada.